escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade. Bom dia, hoje nós vamos para a 11ª lição da família da Aliança, da revista Família da Aliança. E hoje nós vamos tratar sobre a família da Aliança no deserto. Vamos fazer uma oração antes da gente começar? Senhor, nós te pedimos que o Senhor esteja conosco agora, nesse estudo, nesse domingo, que possamos ouvir a Tua Palavra e ela ser eficaz nos nossos corações. Toca as nossas vidas e transforma-nos segundo a Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Bom, a família da Aliança no deserto, ela tem como tema as provações que nós vamos ter, né, no deserto, provações à vista. Hoje nós estamos vivendo num mundo cheio de provações que fazem com que a gente tenha dificuldade para entender, mas ao mesmo tempo busque uma maneira de viver no meio dessas provações. O tema é muito atual, né? O deserto, na Bíblia, ele é associado ao período de provações. Então, quando a gente fala sobre a família da Aliança no deserto, está falando sobre a família da Aliança nas provações, durante as provações. O texto de hoje que nós vamos ler é de Deuteronômios 8, 2. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Esse texto é de Moisés, de Deuteronômio, né, no Pentateuco, e ele trata sobre Moisés nos 40 anos. E depois dos 40 anos que eles andaram no deserto em busca do caminho da terra prometida, ele recebe essa ordem, né? Recorda de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou. O deserto, ele é associado sempre à provação. E durante esses 40 anos, certamente eles passaram por muitas provações. Muitos personagens bíblicos são levados, além de Moisés, são levados para o deserto, para um momento de provação. Vamos ver alguns exemplos? O primeiro deles é o Moisés, que a gente trata aqui. Mas os 40 anos de Moisés no deserto foram mais do que 40. Os primeiros 40 anos era quando Moisés era chamado filho da filha do faraó, vivia no palácio, né? E ele acabou matando um egípcio. E nessa morte, ele fica tão apavorado que ele foge para o deserto. Ele permaneceu 40 anos no deserto, formou família lá, conheceu a sua esposa ali nas regiões desérticas, tinham povos ali, né? E ele forma sua família, mas 40 anos depois que Deus o chama para levar o povo até a terra prometida.
Quando Moisés é chamado, nesses 40 anos, ele já tem 80 anos. E aí ele vai dirigir o povo. Outro personagem que andou pelo deserto é Davi. Depois do episódio com o gigante Golias, que a gente conhece tanto, né? As crianças falam tanto. Davi passou 13 anos no deserto da Judéia, se escondendo do rei Saul. E só aos 30 anos que ele assume o trono de Israel. Outro personagem no Velho Testamento que vive um período de deserto é Elias. Elias era o profeta que avisou o rei Acabe que haveria uma seca muito grande no seu reino. Não choveria durante um grande tempo, enquanto ele e a esposa Jezabel não pedissem perdão pelas coisas que haviam feito, não devolvesse o povo a correta conduta com Deus, né? Fazendo a coisa certa. Elias, então, seguindo a vontade de Deus, ele vai para a beira de um córregozinho, de um riachinho, e Deus fala para ele: você fica lá que eu vou te sustentar através dos corvos. Os corvos vão trazer a comida para você. Poucos dias depois, já o ribeiro seca. E ali, nesse deserto, Elias pôde viver sustentado pela mão de Deus. Tudo, segundo a narrativa fala ali, que ele foi depois encontrar a viúva de Serepta, e ele foi sempre conduzido por Deus nesse deserto. Outro personagem agora do Novo Testamento que a gente conhece, que passou grande parte da sua vida no deserto, é João Batista. João Batista pregou praticamente todo o tempo da sua pregação foi no deserto. Em Gálatas 1, de 15 a 17, Paulo afirma que, após se converter, ele foi para o deserto da Arábia e lá ele foi instruído pelo próprio Deus. E depois, por causa disso, ele se tornou o apóstolo dos gentios. O deserto, ele nem sempre precisa ser físico. Não precisa ser aquele deserto que a gente vê nas imagens de filmes, areias rochosas. Ele pode ser um deserto espiritual, um deserto emocional, melhor dizendo. José passou 2 anos esquecido no fundo de uma prisão, sem que tivesse a mínima possibilidade de ser liberado. Mas, como a gente sabe, ele veio a se tornar depois o primeiro homem abaixo do faraó, liderando toda a conduta do Egito. Então, esse deserto de José não era exatamente físico, ele era uma cadeia, uma cela, sem nada de provisões, que ele não podia sair. E ele ficou ali, preso. O que a gente percebe é que deserto, nessa provação, às vezes representa uma necessidade que nós temos de parar um pouco e ouvir a voz de Deus. É uma necessidade de solidão, de silêncio, de obscuridade, para que a gente possa alcançar uma vida de profundidade. Todo cristão deseja uma vida de profundidade no seu relacionamento com Cristo. Quero ser íntimo de Deus. Isso é uma realidade nas nossas vidas. Só que todos os exemplos que a gente viu até agora, eles tiveram seus desertos para desenvolver essa profundidade e intimidade com Deus. Claramente a gente percebe pelos textos bíblicos que essa intimidade aconteceu, foi desenvolvida durante o deserto, durante o período de provação. A gente nem sempre quer provação, né? A gente
quer fugir, a gente deveria fugir da tentação. E a provação a gente deve passar por ela. Mas a gente tem tendência a querer fugir da provação, vendo que a provação é uma coisa ruim para as nossas vidas e a gente quer fugir delas, não queremos passar por elas. No mundo que a gente vive, de atividades, horários, compromissos, a gente deseja muito um relacionamento profundo com Cristo. Mas a gente simplesmente está ocupado demais, não quer participar desse deserto, sentir esse deserto, essa solidão nas nossas vidas. E por isso a gente acaba não desenvolvendo uma profundidade, um relacionamento íntimo com Deus. O próprio Jesus, a gente está querendo fugir do deserto, mas o próprio Jesus, ele foi para o deserto. E lá ele ficou 40 dias. Lá ele foi tentado, passou por provações, antes de iniciar o seu ministério entre os homens. Ele sofreu ali a tentação, venceu, e aí ele pôde realizar seu ministério entre nós humanos. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele tem uma fala sobre o deserto que eu acho muito interessante. Ele diz assim: o deserto não é um acidente de percurso, mas uma agenda de Deus, a escola de Deus, né? E é o próprio Deus quem nos matricula na escola do deserto. O deserto é a escola superior do Espírito Santo, onde Deus trabalha em nós antes de trabalhar através de nós. Vamos ler de novo? O deserto não é um acidente de percurso, não é uma coisa que acontece por acaso. Ele faz parte da agenda de Deus. Deus agendou para nós um determinado período. A escola de Deus. Vamos matricular. E quem faz essa matrícula da nossa vida na escola de Deus é Ele mesmo, né? E Ele quer que nessa escola a gente saia instruído pelo Espírito Santo. E Ele quer trabalhar na nossa vida antes de usar as nossas vidas para realizar as ações, para trabalhar para Ele. Nessa escola nós somos quebrantados, os holofotes da fama se apagam, nós não somos a estrelinha, e como aconteceu com Elias, dependemos da provisão de Deus. Ficamos numa situação não de glória, de fama, mas de sofrimento, acolhidos, vamos buscar aquela solidão que é própria para aprender, para sermos quebrantados. O deserto é a escola quando passamos por provações. E nesse ponto, a gente pode identificar os nossos desertos. Eu, você, podemos identificar que nós temos os desertos. Nós sabemos quais são esses desertos, essas provações. Você enfrenta dificuldades na vida, no trabalho, na família, nos relacionamentos, nos estudos, na saúde, na finança. Todos nós temos vários desertos. Eu sei quais são os meus. A pandemia está sendo um deserto para todo mundo, né? Está fazendo todo mundo ficar quietinho e, se possível, dentro de casa, né? Meditando, pensando, orando para que isso acabe. Eu sei quais são os meus desertos, além da pandemia que todo mundo está tendo hoje. Você sabe quais são os seus desertos? Pensa depois, tá? Seja lá quais forem as dificuldades que você está vivendo, saiba que Deus tem um propósito para as suas provações. Ele te matricula na escola do deserto, porque Ele tem um propósito para isso. Deus nos mostra isso no texto básico que a gente leu. Vamos ver lá? Vamos levantar 3 verbos nesse texto básico. Recordar-te-ás,
Não é esse primeiro verbo, tá? Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Esses 40 anos. Esses 40 anos aqui foi depois que Moisés passou por aqueles primeiro 40 e ele ficou no deserto, fez sua vida no deserto, aí ele foi chamado e quando ele tira o povo do Egito, eles ficam 40 anos no deserto, né? 40 anos no deserto. Para que Deus levou ou leva a gente para o deserto? Aí ele vai lançar os 3 verbos. Para te humilhar, para te provar e para saber. Saber o quê? O que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Então vamos parar um pouquinho nesses 3 verbos que nós vimos. Vamos ver o primeiro. Humilhar. Ele diz assim, para te humilhar. Na sequência, Deus nos explica através das palavras que vêm nos versos seguintes, o que é esse humilhar. Se a gente lê a sequência do versículo 2, nos versos 3 e 4 de Deuteronômios, a gente vai ver bem que Deus humilhou o seu povo a ponto deles passarem fome. Então ele diz assim, ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná. Isso está no versículo 3, tá? Do capítulo 8. Te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé esses 40 anos. Então, Deus manda que a gente tem que recordar das nossas humilhações. Por que nós passamos essas humilhações, né? E ele fala aqui, a gente tem um versículo na Bíblia que fala assim que o justo não passará fome. Mas aqui ele pegou o povo dele e humilhou a ponto deles passarem fome. Por que essa humilhação? A humilhação é o remédio contra o orgulho e a soberba. Todos nós somos orgulhosos das nossas coisas, da nossa vida, dos nossos filhos, do nosso trabalho, e nós temos que tomar um cuidado com isso, porque nós não podemos ser orgulhosos a ponto de chegarmos à soberba. Davi, ele admitiu ser soberbo, quando no Salmo 19, 13, ele pede que a soberba não o domine. Então ele diz assim, no Salmo 19, 13, também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. No deserto, Deus nos humilha, não para a gente ser destruído, mas para nos restaurar, como no verso de Deuteronômio, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Então a gente não tem que ser soberbo. E para nos guardar disso, Deus nos humilha para que a gente aprenda a depender dele. As nossas lutas, as nossas dificuldades pessoais e familiares são para nos tornar semelhantes a Cristo, com relação à humildade. Jesus se humilhou a ponto de tornar-se servo, tornar a forma de servo. Tende em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Isso está em Filipenses 2, versos 5 a 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo,
tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus se humilhou tomando a forma de homem, crescendo no ventre de uma mulher, nascendo numa estrebaria, sofreu agressões verbais e mentais e foi crucificado. E essa era a pior forma de morte, né? De matar alguém, era você crucificando. Jesus foi crucificado. O segundo verbo que a gente vê lá no texto de Deuteronômio 2:8 é provar. Aqui a palavra provar está relacionada com a preparação de metais no sentido de purificar através do fogo. Em Malaquias 3, Deus diz ao povo que purificará os filhos de Levi, como purifica a prata. Os metais nobres, o ouro e a prata, são purificados através do fogo. Os filhos de Levi eram os sacerdotes, os levitas. E em 1 Pedro 2, versículo 9, os crentes são chamados de sacerdotes reais. Deus nos envia ao deserto para sermos purificados. Através das nossas provações, nós somos purificados, como que através do fogo. Vamos lá, ler outro texto. 1 Pedro 2,9, diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, esse povo, raça eleita, sacerdócio real, tem que ser purificado, como ele falou que purificaria os seus levitas, os seus sacerdotes. Nós somos sacerdotes de Deus, então nós somos purificados para podermos trabalhar corretamente. O nosso caráter é purificado no deserto. Nós pedimos para sermos como Cristo. Vira e mexe, alguém ora e diz assim, que a gente possa ser como Cristo. A gente até canta as músicas que falam isso, né? Da necessidade da gente ser como Cristo. Nós pedimos para sermos como Cristo, então devemos ser transformados, né? Vamos ver outro texto, Romanos 8:29, ele diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nós, que Deus nos conheceu, né, de antemão, ele nos predestinou para sermos a imagem de Cristo, né? 2 Coríntios 3:18 diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Esse é o desejo do verdadeiro crente. Está em 1 João 2,6. Vamos ler lá? Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Nós tínhamos antigamente uma fitinha, né, para dizer que a gente estava andando como Cristo, mas isso começa a ficar bem parecido com outras fitinhas que usam por aí, né? Mas a gente deve largar as fitinhas e andar realmente como Cristo. Essa é a verdadeira necessidade do cristão, se espelhar em Cristo e procurar andar como Ele. Quando Deus age para nosso bem, não é nosso bem-estar. Então, quando Deus está agindo para o seu bem, não é que Ele queira seu bem-estar, uma casa boa, um carro 0 quilômetro, tudo, e você vai ser abençoado se você ganhar grandes coisas. O que Ele quer
é que você seja semelhante a Cristo. O bem que Deus quer para você é que você seja semelhante ao Filho dele. Né? Nós somos co-herdeiros. Isso é o que significa que no deserto Deus trabalha em nós, o que o pastor Hernandes disse, que eu disse antes, né? Que Deus trabalha em nós antes de trabalhar através de nós. Nossa maior prioridade não é fazer a obra de Deus. Lógico que temos que fazer, mas nós temos que ter primeiro, nossa prioridade é ter intimidade com Deus. Não podemos nos achegar ao Pai sem nos purificar. Somos salvos por Cristo e a nossa purificação permite que a gente cresça numa intimidade com Deus, uma intimidade com Cristo. Através da vida de José do Egito, podemos entender o propósito da purificação. Todas as provações que José passou no Egito tiveram uma finalidade, e ele percebeu isso. Quando a gente olha a vida de José, ele cresceu tanto em intimidade com Deus que ele consegue entender que a ida dele, a venda dele, que os irmãos fizeram, né, para mercadores, e que ele acabou indo para lá no Egito, tinha um propósito maior, além dele. E isso está escrito em Gênesis 45, 4-5. Vamos ler o texto. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haveres vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Então, fica claro aqui que José entendeu, né? Os irmãos estavam apavorados quando descobriram que aquele senhor do Egito que estava ajudando tanto era o seu irmão, que eles tinham feito tanto mal a ele, né? Mas ele fala: não é assim não, eu entendi, né? Deus me trouxe primeiro para a conservação da vida, porque estava havendo uma fome muito grande no mundo todo, mas o Egito, por causa de José, tinha se abastecido, estava corretamente pronto para atender a todos os povos. Hoje a gente usa uma expressão comum chamada zona de conforto. É nosso bem-estar. Todo mundo fala: mas eu estou na minha zona de conforto, eu não quero fazer isso. Se tivermos que a gente ser retirados da nossa zona de conforto para trabalhar nosso caráter, Deus faz isso. Se Ele tiver que mexer na nossa família para trabalhar o caráter de toda a família, Ele vai fazer isso, né? Ele está preocupado com o nosso caráter e não com a relação, com a relação de conforto que nós estamos tendo. Ele está preocupado com a intimidade que a gente tem com Ele. O terceiro verbo que a gente vai ver agora, que é o último, ele é o saber. Só que a revista traz provação para a transparência, porque na verdade esse saber o que está no seu coração, a gente sabe que Deus sabe tudo que está na nossa vida. Ele sabe o que está no nosso coração. Mas Ele quer que realmente você saiba, né? Deus nos quer transparentes. As provações têm o propósito de mostrar o que está escondido nos nossos corações. Há uma oração que a gente faz: absolve-me das transgressões que me estão ocultas. Né, que estão ocultas, que não está clara, que eu não consegui ver, até dos pecados que eu não consigo ver como pecado, me livra delas, né? É essa transparência, essa dependência de Deus que a gente quer viver, que a gente precisa viver.
É o que ele quer nos sustentar, como ele sustentou Moisés, como ele sustentou Elias. Exemplo bom disso é Moisés. Moisés é conhecido como o homem mais manso da Bíblia. Principalmente porque ele conseguiu conduzir um povo todo para procurar a Terra Santa, né? Ele conduziu pelo deserto. Mas teve um dia, um dado momento, que Deus falou assim: Moisés, fala com a pedra e pede para ela jorrar água, para ela ter água para vocês poderem beber. Fala com a pedra e ela vai dar água. E Moisés, diante disso, que deveria falar com a pedra, ele foi, chamou o povo e bateu na pedra. Ele feriu a pedra. E quando ele fere a pedra, a água jorra, numa demonstração da grandeza ali de Deus, mas na demonstração de Moisés, foi uma demonstração de ira. Ele estava irado, ele não chegou, ele estava bravo com o povo e ele não conseguiu falar com a pedra. Ele bateu, ele feriu a pedra. Por causa disso, a gente não vai ler o texto, mas em Números 27 a 12, que vocês estão vendo no slide, ele fala sobre isso. Moisés viu o povo, ele tomou o bordão, foi diante do povo, ele e Arão, e feriu. E por causa disso, ele não conseguiu entrar na terra que mana leite e mel, né? Ele avistou a terra, mas ele não entrou, porque Deus não tinha falado para ele bater, mas ele foi lá e bateu. A gente tem esses momentos. O deserto revela muito do nosso caráter. É comum a gente ouvir assim: eu não sei o que me deu naquela hora, eu gritei, eu bati, eu esperneei. Né? A gente faz essas coisas e fica atônito com a gente mesmo. As pressões, a perseguição, a humilhação nos provocam a ponto da gente reagir com atitudes que surpreendem a gente mesmo. Né? Esse é um bom momento para aprendermos o domínio próprio, que está em Gálatas 5, né? A mansidão. É hora da gente desenvolver o fruto do Espírito. Na escola do deserto, para a gente recapitular e fechar o texto agora, a gente aprende que o treinamento de Deus tem o propósito de nos capacitar por uma grande obra. Quanto mais intenso o treinamento, melhor podemos ser instrumentalizados pelo Altíssimo. Porque Moisés foi treinado 40 anos no deserto, ele pôde libertar Israel e conduzir o povo à terra da promessa. Porque Elias graduou-se na escola do deserto, ele pôde enfrentar a fúria do rei Acabe e trazer o povo de volta à presença de Deus. Porque Davi se preparou no deserto, ele se tornou o rei segundo o coração de Deus. Porque Paulo esteve no deserto da Arábia, ele foi preparado por Deus para ser o apóstolo dos gentios. Quando Deus nos leva para o deserto, é para nos equipar e depois nos usar com graça e poder em sua obra. A gente não precisa ter medo do deserto. Nós estamos enfrentando situações difíceis, mas quando Deus comanda a nossa doutrinação, a gente não precisa ter medo. Vamos ler o último texto, que está em 1 Pedro 5, 6 a 7. Ele diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Até o próximo domingo. Obrigado pela atenção.